Tranquilidade. Nós corrigimos a 155. Eu falei sobre figuras geométricas circulares e passei para vocês a 160, não foi? Para corrigir? Foi. Qual página que é para corrigir? 160. Vou acertar o livro aqui para a gente começar. Vamos lá, vou virar a câmera aqui para a gente começar. Vamos lá, página 161. O resumo. Número 1. Na circunferência de 5O, está desenhado ao lado aí, né? Classifique os segmentos em raio, diâmetro e corda. Primeiro, segmento AD. AD é o quê? Eu coloquei corda. Corda. Segundo segmento OC. Raio. OC é raio. Terceiro segmento CG. Diâmetro. Diâmetro. Ele é diâmetro, mas para ser diâmetro, primeiro ele é uma corda. Corda. Ele é diâmetro e corda. Todo diâmetro vai ser diâmetro e corda ao mesmo tempo. Tá. Segmento EG. Corda. Corda. B é Corda. corda. O, F, Raio. raio. Partícula sempre é raio, né? E BF, Diâmetro e corda. Diâmetro e corda. diâmetro e corda. Nenhuma dúvida na número 1, né? Não. Não. Belezinha. Vou virar a página aqui então, tá? Para o número 2. Número 2, a imagem a seguir representa uma circunferência de centro O e raio medindo 5 centímetros. Em relação ao centro dessa circunferência, quais pontos ficam, letra A menos de 5 centímetros? B e C. B e C estão dentro da circunferência, certo? Letra B, a mais de 5 centímetros. E e F. E F. C, a exatamente 5 centímetros. A e D. A e D. Dúvidas na 2? Não. Não. Número 3. Escolha 4 objetos em formato circular e efetue as medições e os cálculos necessários para completar o quadro. Então, nós vamos... Isso aí é pessoal, né? É. Alguém fez alguma dessas aí? Pelo visto, não, né? Júnior, eu fiquei com dúvida. Vamos lá, vocês vão pegar um objeto circular qualquer, tá? Vão medir, vamos escrever o nome do objeto. Aí depois, comprimento da circunferência, vocês vão medir o contorno dele. Como é que eu meço isso? Pega uma cordinha, um barbante, uma linha, seja lá o que for, tá? No contorno, aqui tem um copo sujo. Vamos lá, o copo sujo está aqui.
tá? Ele é circular, não é? Aí o que vocês vão fazer? Pegar uma linha, tá? E colocar ela contornando toda a borda do copo. Na verdade, aqui o copo é o meu exemplo, tá? Então, pegar o ponto, volta completa, até chegar no mesmo ponto com a linha. Feito isso, o que vocês vão fazer? Vocês vão medir onde acaba, onde completa uma volta, tá? Depois disso, vocês vão pegar a corda e vão esticar. Esticou a corda, vai com a régua, mede o comprimento da corda, que deu a volta completa no copo. Ok? Então, vocês mediram a É qualquer coisa circunferência. circular, Júnior? Qualquer coisa Qualquer circular. objeto circular, qualquer objeto. Uma moeda de R$ 1, a borda de um copo, tá? Qualquer objeto de formato circular. Mediu circunferência. Aí a gente vai medir depois o diâmetro. A gente vai pegar, ó, exemplo do copo. Vai pegar, vai ver qual a maior corda que a gente consegue traçar aqui. Então, nesse caso, a maior corda mede exatamente 7 centímetros. Então, o diâmetro do copo é de 7 centímetros. Então, vamos lá na tabelinha. Objeto, copo, comprimento. Vamos ver quanto dá. Comprimento, diâmetro, 7 centímetros. Depois, a divisão do comprimento pelo diâmetro, que tem que dar o valor de π, 3,14 aproximadamente. A última coluna de todas elas vai dar o valor de 3,14, que é o valor de π. Se vocês fizerem uma conta, deu um número diferente disso, é porque vocês mediram alguma coisa errada. Entendi, Júnior. Entendeu? Ó, se eu pegar, por exemplo, o exemplo do copo. A gente não já viu que o diâmetro dele é 7? Sim. O π eu não sei quanto mede. 3,14. Eu consigo até achar o comprimento, ó. Π vezes 7. 3,14 vezes 7. Então, o nosso comprimento vai ficar, ó, 28, 7 com 2, 9. 7 vezes 3, 21. 21,98 centímetros. Então, na tabelinha ficaria objeto, copo, comprimento, 21,98 centímetros, diâmetro, 7 centímetros, e comprimento dividido pelo diâmetro, 3,14. Entenderam? Ficaria assim, no exemplo do copo. Entendi. Aí vocês colocariam outro objeto. Botar lá, moeda. Exemplo, tá, gente? Aí vocês vão medir. Pegar uma moeda de R$ 1. Deixa eu ver se eu tenho uma moeda de R$ 1 aqui. Deixa eu ver se subiu. Sou pobre, só tenho de 25 centavos. Então vamos lá. O π eu já sei quanto mede aqui, 3,14, que é o último. O que eu vou fazer? Eu vou medir o diâmetro dela. Diâmetro da moedinha. Ele é com duro, coisa e tal. 2,4. Então, o diâmetro, 2,4 centímetros. Tá? E o comprimento, eu sei calcular. O comprimento é igual a 3,14 vezes 2,4. Vamos ver quanto é que vai dar isso. Vezes 2,4. Comprimento 7,536 centímetros. Foi um outro exemplo. Aí vocês vão procurar um outro objeto circular até que complete os 4 aí da tabela. Beleza? Beleza. Exemplo. Moeda de 0,25. Certo? E aí Certo. nós temos a número 3 concluída. É interessante porque vocês vão verificar que toda vez que medir o comprimento, pegar uma linhazinha, medir o comprimento e dividir pelo diâmetro, vai dar sempre esse valor aqui. Tá?
E daí tem aquela constante matemática que eu falei para vocês ontem, que é o valor do π. Entenderam? Entendi, tio. Então vamos para número 4, number 4. Vamos lá. Para fazer atividade com os alunos do 7º ano, o professor bonitão, melhor, né, de matemática, pretende organizá-los de maneira que todos estejam à mesma distância dela. Como a professora poderia, né, organizá-los? Vocês acham que se eu colocar os alunos em uma linha reta e a professora se distanciar um pouco, tá? Vamos supor, os alunos estão perfilados assim, e eu colocar a professora aqui, tá? Esse aluno aqui vai estar na mesma distância da professora que esse aluno aqui? Não. 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 A única maneira de colocar os alunos em volta da professora de uma maneira que todos fiquem à mesma distância dela é fazendo ou uma circunferência, certo? Certo. Ou então uma parte da circunferência, um semicírculo. Porque aqui, se o centro está nesse pontinho, qualquer ponto aqui, ó, vai estar à mesma distância da professora, correto? Correto. Qualquer um deles. Ok? Ok. Essa é uma maneira de colocarmos todos os alunos a uma mesma distância da professora. Então, vamos lá. A professora pode colocar os alunos no formato, vou botar o R de resposta aqui. Formato B1, tem ó, uma circunferência vírgula, na qual deverá se colocar no centro para que fique a uma mesma distância de todos eles. Certo? Vou repetir a palavra alunos. Júnior, que página você está mesmo? 160. E tia Camila ensinou que a gente não deve repetir as palavras, né? Quando a gente formula uma resposta. Então, a professora pode colocar os alunos no formato de uma circunferência, na qual ela deverá se colocar no centro para que fique a uma mesma distância de todos eles. Deu para entender como funciona? Deu. Sinistro, sinistro. Pessoal, nosso próximo capítulo fala de simetria, um capítulo que nós já vimos no ano passado, né? As figuras são simétricas quando elas possuem um eixo de simetria. Por exemplo, no exemplo do copo, ó, se eu traçar uma linha exatamente no meio do copo, posso chamar essa linha de eixo de simetria, certo? Sendo que os pontos equidistantes dela vão estar exatamente em posições opostas em relação a esse eixo, ok?
Isso, eixo de simetria. Na página 161, vocês podem observar aí o caranguejo macho, né, que possui uma pata diferente da outra, para que o macho não possui um eixo de simetria. A fêmea, que possui as duas patas, as duas garras maiores, né, iguais, idênticas, certo? Então, a gente consegue, na fêmea, traçar esse eixo E, estão vendo? Uma linha E, que se chama eixo de simetria. Ok? Então, é o eixo de simetria. Todo mundo conseguiu compreender eixo de simetria? Consegui. Eu consegui. Sim ou não? Vocês estão me ouvindo? Tô. Sim. Sim, Alguém Ju. pode falar? Ih, o volume ficou baixíssimo. Vou ter que sair e entrar de novo, pessoal. Entrou uma ligação aqui, vou ter que sair e entrar de novo. Só um segundo, só um segundo. Hablem alguma coisa aí, hablem. Vê se eu tô Hablei. escutando bem. Hablei. Pô, hablou mesmo. Hablou. Vamos lá. Então, aqui, ó. Caranguejo macho, pata direita maior que a esquerda. Então, a gente não consegue traçar um eixo de simetria porque as patas têm tamanhos diferentes. Já no caranguejo fêmea, as duas patas, garras dianteiras são iguais. Então, a gente consegue, desde que a gente coloque todas as patas na mesma posiçãozinha, traçar um eixo de simetria nele. Os dois lados vão ficar idênticos, mas situados como se fosse uma imagem de reflexão do espelho, correto? Então, é a famosa simetria de reflexão, está escrito aqui em riba. Tá? Vamos lá. Você sabia que algumas espécies de caranguejo têm garras de tamanho diferentes? Essa é uma característica exclusiva de alguns machos, pois as fêmeas de qualquer espécie de caranguejo têm sempre as garras do mesmo tamanho. Observe a representação de um caranguejo macho e de um caranguejo fêmea de certa espécie que apresenta essa característica. Se dobrarmos a figura que representa o caranguejo fêmea na reta E, né, percebemos que as duas partes se coincidem. Nesse caso, dizemos que é uma figura de simetria de reflexão, ou simetria axial, ou simplesmente que a figura é simétrica e a reta E é o eixo de simetria. Já na figura que representa o caranguejo macho, não é possível traçarmos uma reta, dobrando a figura sobre ela, e as duas partes coincidirem. Desse modo, dizemos que essa figura não é simétrica. Algumas figuras têm mais de um eixo de simetria. Veja outros exemplos. Por exemplo... Travou? Júnior. Travou pra mim? Pra mim? Não, Tá pra me mim também ouvindo? travou. Vocês estão me ouvindo? Agora eu tô ouvindo. Tá, então vamos lá. Nessa figura aqui, nós observamos que ela tem mais de um eixo de simetria. Ela tem os eixos E, F, G e H. Ela tem 4 eixos de simetria. Tá? São 4 eixos que, se a gente, em cima desse eixo, fazer uma dobra na figura, as partes vão se coincidir, vão ficar sobrepostas. Dobrei, as partes vão ficar exatamente uma em cima da outra. Tá? A mesma coisa na figura do palhaço, só que a figura do palhaço aqui, né, só tem um eixo de simetria. Se eu cortá-la assim, as partes iguais não vão se coincidir. Tá? E aqui nós temos um hexágono regular. O hexágono possui 1, 2, 3, 4, 5, 6 eixos de simetria. Ok? 6 eixos, 6 retas. E quando a gente dobrar a figura sobre elas, as partes vão se coincidir. Ô, Todo Júnior, mundo... Oi. por que as letras só ficam de um lado assim? Não, aqui ele quis botar para o lado de cá.
Porque essa reta aqui é a mesma que essa reta aqui. Ah, F, tá. reta só. É uma reta só. Então, eu vou colocar um outro nome na mesma reta lá embaixo. Entendeu? Entendi. Ele está do outro lado. É F, G, H, I e J. São as mesmas retas. Tá? Só colocaria o nome de cada uma delas no lado diferente. Tá? Aí não faz Tá. problema, não tem problema nenhum, não. Quantos eixos de simetria há em um quadrado? E aí, gente? Quadrado. Vamos pensar, imaginar o 2? quadrado. São só dois. Ó, nós temos um vertical e um horizontal. Os dois são eixos de simetria. Simetria, desculpa. E as diagonais também não são eixos de simetria? Sim. São Sim. quantas diagonais no quadrado? Quantas diagonais um quadrado possui? Hein, gente? Gente, um quadrado. Quantas diagonais ele possui? 4? Diagonais? 4? Duas Gente, olha aqui. diagonais? É, Duas 2. diagonais. Duas diagonais. Ó, o quadrado, tá? Ele tem uma diagonal para lá, uma diagonal para. Além dessa, Júnior, não ele tá tem dando o pra eixo. ver. Não tá dando pra ver, não. Ah, desculpa aí. Ele tem o eixo de simetria vertical e um eixo de simetria horizontal. Tá? Aqui no meio acaba se coincidindo todos eles. Então, ao todo, ele tem E, F, G e H. E aqui embaixo é E de novo, aqui é F de novo, aqui é G de novo e aqui é H de novo. Tá? Então, ao todo, um quadrado tem quantos eixos de simetria? 4 eixos. 4 eixos de simetria. Beleza? Beleza. Essa é a chamada simetria de reflexão. Agora, em alguns casos, a reta pode representar um eixo de simetria entre duas figuras, de maneira que uma delas seja a imagem refletida da outra. Por exemplo, o espelho é um eixo de simetria, não é? Quando a gente se coloca ou coloca algum objeto frente ao espelho, a imagem formada do outro lado é simétrica à imagem original. É isso? Seu braço direito passa a ser o braço esquerdo da imagem, seu braço esquerdo passa a ser o direito, certo? Assim como todas as partes do seu corpo. Ok? Então, também é chamado eixo de simetria nesse caso. Tá? Ou virar para 162. Simetria de rotação, pessoal. Vamos lá. Semáfora é uma forma de sinalização baseada no ângulo entre duas bandeiras coloridas. Essa técnica é usada, por exemplo, por escoteiros, na qual cada posição das bandeiras representa uma letra, um número ou um sinal de serviço. A partir do sinal de pronto, em que as duas bandeiras estão posicionadas juntas e apontadas para baixo, o sinalizador deve girar a bandeira em torno do ponto O. Veja os exemplos de representação das letras B, B e F, ou os números 2, 4 e 6 no esquema seguinte. Sinal de pronto, as duas bandeiras para baixo, tá? Sinal de B ou 2, estão vendo? Uma para a direita aí de quem está sinalizando e outra para baixo. Sinal de 4 é para cima e outra para baixo. E o sinal de 6 é uma para a esquerda de quem está sinalizando e uma para baixo. Beleza? Beleza. Dizemos que essas figuras podem representar as bandeiras no esquema, perdão, que representam as bandeiras no esquema são simétricas por rotação em relação ao ponto O. O ponto O, aqui. Aí a gente diz que essa figura é simétrica a essa por rotação, simplesmente rotacionou, tá? E que o centro, e o O é o centro da simetria.
simetria de rotação é a transformação na qual uma imagem é obtida ao girar uma figura em torno de um ponto, segundo um ângulo no sentido horário ou anti-horário. Então, nós temos um eixo, tá, de rotação e, com base nele, a gente vai rodando a figura. Tá? Por exemplo, se o ponto de rotação for aqui, eu vou rotacionar 90 graus no sentido horário. Aí eu vou fazer isso aqui, o ponto O continua no mesmo lugar e a figura continua sendo a mesma, só que rotacionada. Né? Nesse caso, a gente diz que houve uma simetria de rotação entre essas figuras. Essa primeira e essa a segunda formada após a rotação. Tá bom? Deu para entender? Simetria de rotação? Sim. Beleza. Vamos para 163. Simetria de translação. Simetria de translação é simplesmente quando a gente reposiciona a figura, tá? Vamos supor, eu tenho uma figura aqui e eu quero, né, fazer uma translação, por exemplo, vamos pensar aqui, de 3 centímetros para a direita. Aí eu vou andar 1, 2, 3 centímetros para a direita, eu tenho uma nova imagem formada, tá? Foi uma simetria de translação. Reparem na figura o que acontece aqui entre as figuras A e B, estão vendo? Essa figura sofreu uma translação para a direita de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 unidades. Tá? Então, essa foi uma simetria de translação. Tá bom? Vamos lá, observe as figuras representadas na malha quadriculada ao lado, considerando o lado do quadrado da malha como unidade de medida de comprimento. Note que a figura B foi obtida deslocando a figura A 8 unidades de distância para a direita, no sentido, e horizontalmente, no sentido, na direção horizontal. Então, nós temos a distância, que é o quanto ela vai, né, se deslocar, nós temos o sentido para o qual ela vai se deslocar, e nós temos a direção, que é vertical ou horizontal, tá bom? Essa simetria, gente, ela pode ser tanto para cima e para baixo, como para a direita, para a esquerda, ou em ambas as direções também. Vamos supor que eu queira andar, vamos lá, aqui está a figura, eu quero andar ela 2 centímetros para a direita, eu vou andar 1, 2 para a direita, e quero andar mais 3 centímetros para baixo. Aí eu vou 1, 2, 3 para baixo. Então ela sofreu, né, uma translação tanto na direção horizontal como na direção vertical, no sentido direita na horizontal e baixo na vertical, ok? E as distâncias são diferentes. 2 para a direita e 3 para baixo. Deu para entender como funciona? Uma malha quadriculada a gente consegue representar isso de maneira melhor, tá? Vamos supor que eu quisesse pegar essa figura aqui, tá, e fazer um deslocamento com ela. 6 unidades. 1, 2, 3, 4, 5, aí ficaria na próxima, 6. Então, essa ponta aqui iria começar aqui, e assim como o restante da figura. Esse ponto ficaria 6 para baixo, esse ponto ficaria 6 para baixo. E a gente fez um deslocamento vertical, né, no sentido para baixo. Tá? Ao mesmo tempo, eu também poderia pegar essa nova imagem e fazer um deslocamento lateral. Aí, em relação à imagem inicial, ele teria sofrido um deslocamento vertical para baixo, de 6 unidades, e mais um deslocamento horizontal para a direita, de tantas unidades quantas forem as que forem pedidas. Deu para entender, pessoal? Essa parte da translação, a gente só vai reposicionar a figura de acordo com o deslocamento que está sendo feito e orientado na questão. Entendeu? Deu para entender, pessoal? Deu. Vocês estão me ouvindo?
Vocês Sim. estão me ouvindo? Todos? Pô, ninguém fala nada, Sim, mas para mim tinha travado. tá? Então, olha só. Simetria no plano cartesiano é o último exemplo, né, de simetria, eu acho. Tem de polígono no plano cartesiano. Tá. Vamos lá. Simetrias de pontos no plano cartesiano. Então, nós temos um plano cartesiano que a gente já conhece. Tá? Como é que está entrando outra ligação aqui? Saiu. Vocês estão me ouvindo bem? Estão me Sim. ouvindo bem? Sim, beleza. Então, vamos lá. Simetria no plano cartesiano, tá? De pontos. Tá? O plano cartesiano ele possui 4 quadrantes. Tá? Primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante, sempre nessa posição, tá? Primeiro quadrante é onde x e y são positivos. Segundo quadrante é onde x é negativo e y é positivo. Terceiro quadrante, os dois são negativos, x e y. E no quarto quadrante, o x é positivo e o y é negativo, tá? Os números que vão indicar cada uma dessas posições, tá, no plano cartesiano, da simetria, são os mesmos. O que vai mudar são os sinais. Tá? Por exemplo, aqui eu tenho x igual a 4 e y igual a 3. Aqui eu já tenho x igual a menos 4 e y igual a 3. Aqui eu tenho os dois negativos, menos 4 e menos 3. E aqui eu tenho x igual a 4 e y igual a menos 3. Tá? Então, a gente diz que todos esses pontos aqui eles são simétricos, né, no plano cartesiano, um em relação ao outro. Tá? Então, vamos lá. Com o auxílio de um programa de computador, a Jaqueline marcou o ponto A, 4 e 3, no plano cartesiano. Em seguida, ela obteve as coordenadas do ponto B, multiplicando a abscissa, né, do ponto A por menos 1. A abscissa é o x. Tá? Depois, o ponto C, multiplicando agora a ordenada por menos 1, que é o y, ficou 4 e menos 3. E, por último, o ponto D, multiplicando as duas coordenadas, tanto a ordenada quanto a abscissa, por menos 1, obtendo as duas coordenadas negativas, menos 4 e menos 3. Por fim, ela marcou os pontos A, B, C e D, porque o A já tinha sido dado, nesse plano cartesiano. Aí lá embaixo, note que os pontos A e B são simétricos em relação ao eixo Y, o eixo das ordenadas. A e B são simétricos em relação a Y. Os pontos A e C são simétricos em relação a X, o eixo das abscissas. E os pontos A e D são simétricos em relação à origem, o zero. Ó, como se tivesse um eixo aqui na origem, eles são simétricos em relação à origem. Tá? Vamos para 164. Em um plano cartesiano, dois pontos são simétricos em relação ao eixo das ordenadas, tá? Quando eles têm a mesma ordenada, o mesmo y, e as abscissas são opostas, os x são opostos. Aí eles são simétricos em relação ao eixo das ordenadas. Tá? Então, quando eles são simétricos em relação às ordenadas, a ordenada é igual à abscissa, que é oposta. Quando eles são simétricos em relação às abscissas, as abscissas são iguais. As ordenadas é que são opostas. E quando eles são simétricos à origem, tanto as ordenadas como as abscissas são opostas. Deu para entender? Deu para entender, pessoal? Responde aí, pessoal, por favor. Deu. Deu para entender? Beleza. Deu. E aqui, simetria de polígonos em relação ao plano cartesiano. Aí, no caso, ao invés de um ponto só, a gente vai ter todos os pontos, todos os vértices, né? Um simétrico ao outro em relação, né? Aqui, no caso, as ordenadas, aqui, no caso, as abscissas, e aqui a origem. Beleza? Deu para entender? Polígonos opostos, por simetria? Sim. Tranquilo. Então, olha só. Os polígonos 1 e 2 são opostos em relação ao eixo das ordenadas. 1 e 3 opostos em relação ao eixo das abscissas. E 1 e 4 opostos em relação à origem. Tá?
Aí lá embaixo vem a mesma explicação do mesmo quadro, tá? Então vamos lá. Dois polígonos são simétricos em relação às ordenadas se todos os vértices correspondentes são simétricos em relação ao eixo das ordenadas. Então, todos os pontos que formam os vértices dos polígonos, tá, são opostos em relação, são simétricos, perdão, em relação ao eixo das ordenadas. Tá? Em relação ao eixo das abscissas, é quando todos os pontos forem simétricos em relação ao eixo das abscissas. Lembrando, abscissas iguais, ordenadas opostas. Em relação à origem, todos os vértices correspondentes são simétricos em relação à origem. Então, os vértices são correspondentes, ó, B com I, são opostos, são simétricos em relação à origem. Certo? O A e o J, simétricos em relação à origem. O D com o K, simétricos em relação à origem. E o C com o I, simétricos em relação à origem. I não L, desculpa. Tá bom? Vamos para 164, onde nós vamos começar as nossas atividades. Tá? Vou deixar para vocês aí para a próxima aula. Cento e 165, 166, tá bom? Vou deixar para começar bom. agora, tá? Tá bom, Temos Júnior. alguns minutinhos aí. Ué. Oi. 165 e 166. Tá? Para a gente começar agora. Tranquilidade? Tranquilidade. Simetria é fácil. Tranquilo. Tranquilidade. É só a gente organizar, né, conseguir abstrair e entender cada figura em relação à outra. Para a gente identificar a simetria dela ou não, né? Ô, Júnior, Oi. na 2 é para repetir o desenho? Vamos ler a número 2. Número 2, de forma simétrica. Mano, é pra você fazer outra parte do desenho. Ah, tá. Entendi. Você vai fazer a outra parte em relação ao eixo. O eixo está aqui, certo? E vocês vão, ó, pulou um pontinho, marca um ponto, um vértice. Uma unidade. Para essa aqui, 1, 2, 3 unidades. Você vai, 1, 2, 3, marca um pontinho. Você vai marcar todos os pontinhos para cá. 1, 2, 3, 4. Aí você vai descer. 1, 2, 3, 4. Vou botar o pontinho. No final, Podia quando você botar isso na terminar de prova marcar, valendo quando 5 você pontos, terminar né, de gente? marcar todos os vértices, você só vai ligar os pontos. Você vai ter obtido a figura simétrica em relação a esse eixo que está aí, sendo pedido. Caraca. Beleza? Achei que fosse mais difícil. Não é não. Também.
Amores, vou deixar para corrigir essa atividade na próxima aula, tá? Vou dispensá-los por hoje. Tá bom. Beijos. Tchau, Até a Júnior. próxima. Tchau, Tchau. Júnior. Valeu, Júnior. Tchau, Júlio. Valeu. É, Valeu, valeu. Abraço. abraço. Tchau, Júnior. Tchau. Gabriel e Gabriel Brandão. Desliga, meu irmão.